Besouro Azul chegou apresentando Jaime Reyes como novo super-herói da DC em live action, e depois de flops como Shazam 2 e The Flash, o cenário estava tenso. Mas afinal, o filme ficou bom? É mais do mesmo ou conseguiu inovar? O Besouro Azul vai ficar no novo DCU junto com o novo Superman? É sobre tudo isso que a gente vai conversar depois da vinheta. Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd. Eu sou o Saulo Ferreira e pois é, já quero falar logo de cara que eu gostei sim do filme, tá bom? Eu me diverti, dei boas risadas, mas eu achei que esse filme deixou a desejar em vários pontos. Uma informação importante é que lá no Rotten Tomatoes a produção está com 76% de aprovação da crítica e 92% de aprovação do público. É uma nota boa, tanto da crítica quanto do público. Se bem que a crítica é bem complicada, né? Importante lembrar aí que eles deram notas altíssimas para She-Hulk e Miss Marvel. Mas enfim, o filme me agradou, mas tem muitos erros e muitas coisas que ele poderia sim ter sido melhor. Então vem comigo aqui na minha análise com spoilers e eu já quero convidar você a comentar o que você achou do filme, beleza? Se você já assistiu, comenta aí embaixo o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou. Tá liberado falar de spoilers porque essa análise é com spoilers, hein? Já tô avisando, eu vou falar aí de tudo que eu achei, inclusive do final e das cenas pós-créditos. E só por favor não se esqueça de deixar aquele like bacana, é rapidinho, é fácil e vocês dão uma força gigantesca aqui pra gente, beleza? E claro, né, se é um fã da DC, da Marvel, de filmes, quadrinhos e séries, já vai se inscrevendo agora pra você não esquecer depois do final do vídeo, e aí você nunca mais volta aqui pro canal e eu quero muito que você faça parte aqui da nossa comunidade. Sem mais delongas, bora lá! O filme Besouro Azul foi planejado inicialmente para ser lançado no streaming HBO Max, mas depois, por insistência do diretor, foi para o cinema. O filme adapta a história de Jaime Reyes, o terceiro Besouro Azul do universo DC dos quadrinhos. O rapaz de Palmeira City é escolhido pelo escaravelho alienígena que lhe concede superpoderes em uma relação simbiótica. Ao mesmo tempo em que tem que enfrentar a vilania da CEO das indústrias Cord, Victoria Cord, obcecada pelo artefato, ele precisa proteger sua família com quem tem fortes laços. Então é importante dizer que esse filme não se propõe a ser algo grandioso. Ele é um filme de origem do Besouro Azul e é por isso que ele acaba sendo mais do mesmo, é o basicão. Mas ele diverte e muito, pessoal. E pra mim, o ponto forte desse filme foi o elenco e a relação da família. De fato, é uma história que a gente já conhece, é aquela história de origem do herói tentando encontrar um propósito e tentando aprender como usar os seus poderes, mas o charme desse filme é a relação da família do Jaime. Espero que eu esteja falando certo, tá bom? Todos são carismáticos, os atores estão muito à vontade no papel. Temos também a Bruna Marquezine, que não é da família, mas também está bem confortável e consegue interagir com todos eles, com destaque ao tio Rudy, né? Que personagem engraçado. Quando lá no trailer ele falou que o Batman é fascista, eu já fiquei preocupado porque vocês sabem que a gente tem uma onda gigantesca de lacração. Mas eu até comentei com a Letícia, que tá ali atrás da câmera, que vocês já conhecem aqui do canal, que se ele fosse um personagem igual ao Spider-Punk, que é todo maluco, todo revolucionário, todo doido, essa piada faria sentido. E o filme acertou, porque o tio Rudy é um grande alívio cômico. Eu dei muita risada, o ator conseguiu encarnar esse personagem maluco e aquela piada do Batman fascista vem da boca de um cara que é todo conspiracionista, que não quer nem sair na rua direito porque ele tem medo de estar sendo vigiado. Então aqui casou perfeitamente. E esse filme, sem dúvidas, tem um apelo muito forte com a cultura mexicana e por isso com o público mexicano, mas também de tabela com os brasileiros, porque a gente pode se identificar com muita coisa ali. Sobre a cultura mexicana, a gente tem eles misturando as línguas, eles falando alto e toda a questão da religião que também é abordada, até a parte de design da casa, o cenário, eles realmente retratam uma família mexicana típica, até mesmo na alimentação, né? Isso é mencionado. Só que de tabela, nós brasileiros também nos identificamos porque a cultura mexicana é muito forte aqui, principalmente no que se diz nos estereótipos de novela. Pô, ver Maria do Bairro sendo referenciada no filme da DC, fala sério, foi muito engraçado. E depois também a aparição do Chapolin, né? A gente nem precisa explicar quem que é o Polegar Vermelho. E eu digo que a gente não precisa explicar porque eu já vi canais gringos explicando que o Chapolin é um super-herói cômico mexicano. Aqui no BR a gente já sabe, né? A gente é fã de Chaves e Chapolin. Então esse foi o charme.
foi o diferencial do filme, o que, em partes, pode não ser tão bom lá na Europa, nos Estados Unidos, porque não está retratando a cultura deles. E aqui não é nem uma questão de preconceito, mas é simplesmente uma coisa que eles não conseguem se identificar. Muita gente pode gostar e curtir esse diferencial, e muita gente pode só não entender. Eu gostei bastante e acredito que o público brasileiro também tem gostado, inclusive pelos comentários que eu estou recebendo aqui no canal. Um outro ponto forte também é as referências dos quadrinhos. Embora não seja nada grandioso, a gente tem referências legais como, por exemplo, o Ted Kord, que é mencionado e depois aparece na cena pós-créditos. E, pra quem não sabe, o Ted Kord foi o segundo Besouro Azul lá das HQs. E aqui no filme nós também temos os gadgets que ele cria, todas aquelas armas, invenções malucas, com certeza referência direta aos quadrinhos. E não só o Ted Kord, mas também ao primeiro Besouro Azul, que foi o Dan Garrett, desde 1939, quando ele nem ainda era da DC. Tanto o Dan Garrett quanto o Ted Kord têm ali os seus uniformes no esconderijo secreto do Ted Kord, e também tem uma referência legal a Dan Garrett lá nos jornais do início do filme. Bem como aquela nave que depois eles usam no final, que é a nave do Besouro Azul clássico, que é chamada de O Inseto nas HQs. Mas não só a referência aos dois primeiros portadores do manto de Besouro Azul, mas também toda a relação do Jaime com o Escaravelho, cujo nome é Kadida. A questão dos poderes, dele conversando com ela, dele tentando entender, e também todo o visual, na minha opinião, muito fiel aos quadrinhos, uma ótima adaptação. Me lembrou bastante, inclusive, a adaptação do personagem lá para o jogo do Injustice, que o diretor também já revelou que se inspirou. Vou falar sério, né? Ser fã da DC e não gostar de Injustice, não tem como. Então, como um todo, o Besouro Azul consegue trazer referência aos quadrinhos, trazer um filme de origem genérico, mas o ponto forte é a dinâmica da família, o elenco latino e esses elementos que eu mencionei. Então eu me diverti sim, porém nem tudo são flores, né? E o filme, infelizmente, está cheio de erros, e eu vou comentar aqui os erros que eu encontrei, perguntas sem resposta, e eu quero que você preste atenção nesse momento para você depois comentar aí embaixo se você concorda comigo ou não, beleza? A primeira coisa é que esse filme está recheado de clichês, inclusive clichês nas falas dos personagens. Por exemplo, quando o vilão Carapax fala 2 vezes que o amor que ele sente pela família o torna fraco. Pô, quantas vezes a gente já não viu isso em outros filmes, né? E depois também, quando o Jaime pega o vilão e ele tá prestes a matá-lo, o que que ele diz? Você devia ter me matado quando teve a chance. Putz, meu, mais clichê que isso, impossível, né? E não só na questão de falas, mas a própria vilã, Victoria Kord, ela não tem personalidade. Ela é uma empresária do mal, obcecada, e é só isso mesmo. Não tem o que explorar nessa personagem. Ela é um arquétipo repetido de vilão que a gente já viu em vários momentos. É uma ricaça do mal, obcecada, bem estereotipada, não tem nada de novo. O que é um desperdício da atriz, né? Que é muito talentosa, diga-se de passagem. E o próprio vilão, Conrad Carapax, que também é bem genérico, né? Mais uma vez nós temos ali um vilão que tem basicamente as mesmas habilidades que o herói. E sim, eu sei que o Carapax também é lá dos quadrinhos, mas a proposta dele é basicamente a mesma. E aqui não traz novidades, o que influencia inclusive nas escolhas das coreografias, das cenas de ação, que eu acho que até aqui são bem produzidas, mas não sai do mesmo. A gente também não tem nada de inovador na parte de CGI, e por vários momentos o CGI do Carapax incomoda. Ficou bem artificial, parecendo uma animação, o que talvez se deva ao fato de que o filme seria lançado na HBO Max e não no cinema, né? Não sei se teve alguma relação, eu acho que sim. E também várias perguntas que o filme poderia ter explicado facilmente e não explica, fica tudo no ar e impacta na história como um todo. Por exemplo, por que raios o Escaravelho escolheu o Jaime? Não é falado, ele simplesmente escolheu e acabou. Não fala que é porque ele tem um bom coração, não fala que é porque ele era uma pessoa necessitada ou porque ele foi corajoso ao intervir na briga da Jenny com a Victoria. E essa informação é extremamente importante para o desenvolvimento do personagem. Pô, ele é um herói só por causa do Escaravelho, então? Ou não? Tem um motivo especial? É porque não tinha escolhido nem o pai dela, né? Exatamente. Isso é lá dos quadrinhos, né? O Ted Kord nunca consegue usar o Besouro Azul. Então. E aqui no filme tá. E aí? Outra coisa, a Jenny, personagem da Bruna Marquezine, diz que o Escaravelho é alienígena e que ele é o destruidor de mundos. Por que ele é o destruidor de mundos? A Terra também tá em perigo? Ele é um vilão, afinal, ou não? Por que o Escaravelho decide entregar o controle para o Jaime? Porque no começo é ela que tá colocando todas as armas em ação, ela que tá fazendo ele lutar. E depois, a cena em que a gente vê que ela entende quem o Jaime é muito boa. Mas por que ela escolheu fazer isso?
qual que foi o comando? Quando ele gritou para, mas ele já tinha gritado várias frases nesse sentido antes. E sobre as habilidades, no começo é a Kadida, a inteligência artificial, vamos chamar assim, do escaravelho, que tá fazendo ele lutar. Mas depois, quando ele assume o controle, aí é ele lutando. Mas ele não é apenas um garoto recém-graduado que não sabe lutar. De onde ele tirou essas habilidades? O filme não explica nada disso. Sem contar as conveniências de roteiro, né? Do nada, o tio Rudy tem uma máquina que pode hackear o sistema de câmeras de uma empresa que inclusive é especializada em tecnologia. E depois ele sabe pilotar a nave inseto sem mais nem menos. Que inclusive estava ali parada há não sei quantos anos, né? E também a vovó ex-guerrilheira, que também foi muito conveniente, né? Ela sabia usar armas. Foi engraçado, mas também vamos combinar, né? Puxa, não tinha nenhuma outra solução. Então, pessoal, levando tudo isso em conta, O Besouro Azul é um filme legal que diverte, mas não consegue inovar, sabe? E a gente tá num momento muito difícil pra DC, tanto que a gente precisa responder a pergunta, ele fica no DCU ou não? Eu já vou falar disso, mas antes eu quero aqui fechar com a minha nota. Pra quem não sabe, no canal eu utilizo o critério de 0 a 5 estrelas e eu fecho o Besouro Azul com 3 estrelas. Se ele tivesse inovado em alguma dessas questões que eu falei e tido um roteiro mais preocupado em desenvolver o personagem, em responder essas questões, eu acho que ele com certeza poderia levar 5 estrelas ou 4,5, mas por conta dessas falhas, eu, segundo a minha opinião, fecho com 3 estrelas. Mas comenta a sua opinião aí embaixo, beleza? E vamos falar então da primeira cena pós-créditos. Não vou nem falar da segunda porque é só uma homenagem ao Chapolin, e como eu disse, a gente já conhece muito bem esse personagem. Na primeira cena pós-créditos, nós temos o Ted Kord revelando que ele está vivo. E quem vai interpretar o personagem será o ator Jason Sudeikis. Então aqui é revelado que ele estava vivo o tempo todo e a cena final fecha um close no uniforme clássico do Ted Kord. Então, se Besouro Azul tiver uma continuação, a gente pode ver a Jenny atrás do pai dela e o Ted Kord voltando à ação. E a gente pode ver o Ted junto com o Jaime vivendo as aventuras aí, enfrentando os vilões do Besouro Azul. Agora, será que esse filme vai ter continuação? Realmente é uma pergunta bem difícil. Que já puxa a próxima pergunta. O Besouro Azul fica no DCU? Eu acho que dá pra gente responder as duas perguntas com uma análise só. É importante dizer, pessoal, que embora eles façam sim referências ao Superman, ao Batman e ao Flash, referências diretas, né, sem falar os outros easter eggs que tem, são apenas referências faladas, são menções. Nenhum personagem aparece vivido por nenhum ator. Então, tecnicamente, o Besouro Azul não está linkado ao antigo DCU. Então, nesse quesito, ele está salvo. Ele pode facilmente fazer parte do novo DCU que o James Gunn está construindo a partir de Superman Legacy. Inclusive, o James Gunn pode reaproveitar o elenco, o Rolo Madureira, a própria Bruna Marquezine e os coadjuvantes também para fazerem parte do novo DCU, só que agora o personagem se adequando ao universo e à grande história que o James Gunn quer contar nesses capítulos que ele está construindo. Então eu acredito que isso pode sim acontecer, mas não é nada certo. Levando em conta o fator bilheteria, isso daí, pessoal, pode tirar o cavalinho da chuva a não ser que um milagre aconteça. Porque, embora ele seja muito bom para o público latino e tenha agradado sim, no momento que esse vídeo está sendo gravado, ele fez apenas 43 milhões mundialmente, o que é um valor bem baixo. Então se a gente for levar em conta a bilheteria, se o James Gunn e a Warner for levar em conta a bilheteria para manter o personagem no DCU, eles com certeza não vão manter. Mas agora, se eles levarem a boa recepção do público e da crítica, ele fica tranquilamente. E eu acho que o James Gunn pode sim reaproveitar o Besouro Azul em algum momento. Agora, se ele vai ter uma continuação, né, Besouro Azul 2, isso eu já acho que não é tão certo. Pode ser que o personagem apareça com o Rolo Madureira retornando, mas que não seja tão ligado ao filme de origem dele. Pode ser inclusive que uma sequência seja feita, só que ela vai tentar trabalhar ali com o novo universo que já vai ser estabelecido do Superman e resgatar algumas coisas do primeiro Besouro Azul. Ou a última possibilidade é que o James Gunn simplesmente vai descartar o Besouro Azul nesse primeiro momento e quando ele introduzir o personagem no universo compartilhado vai ser um novo ator, uma nova história, mas eu aposto que não, eu acho que ele vai acabar mantendo sim. Mas a gente vai aguardar aqui as cenas dos próximos episódios. Mas eu quero saber o que você pensa a respeito de tudo isso, beleza, pessoal? Comenta aí, curtiu, não curtiu o filme, acha que ele fica no DCU, o que você quer? Que ele continue? Você quer ver o Besouro Azul do Rolo Madureira aparecendo na nova Liga da Justiça que vai se formar daqui a alguns anos? Comenta aí a sua opinião, que é muito importante. E já vai se inscrevendo para você não perder os próximos vídeos. Inclusive temos aqui o quadro Notícias Nerd, que eu sempre trago análise de rumores, de confirmações,
tudo que você precisa saber para ficar por dentro do universo da Marvel, da DC, de filmes, quadrinhos e séries, beleza? Não vai embora sem deixar o like para dar uma força aqui, e é isso aí, meu muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.